Bom, como é que eu vejo uma criança? Primeiro, vamos falar de educação financeira, crianças. E quem me pergunta? Os pais. Quatro elementos aqui: educação financeira, crianças, pais. Pais adultos, crianças estão por chegar e crianças têm toda a sua vida por viver. E a gente tem um papel como adultos, talvez de preservar essas crianças do mundo real, do mundo adulto, desse mundo adulto hoje, como vocês conhecem aqui. E aqui vai ser um papel desse adulto, desse pai, dessa mãe, desse entorno dessa criança, para que possam de fato cuidar dessa criança que chega e preservá-la daquilo que eu vou trazer para vocês, que uma criança pequena, de modo geral, estou estereotipando aqui, trazendo o chapéu da educação, de que ela aprende por observação, por imitação aos pais. E a primeira pergunta que eu sempre trago aos pais, quando me fazem demandas de escolas, de pais, para fazer trabalho com jovens, eu sempre começo o trabalho com os adultos, com os pais. Por quê? Como é que eu vou percebendo isso na prática, né? Que então são esses pais que, ao lidarem melhor com as suas finanças, ao lidarem melhor com a forma como fazem dinheiro, com a forma como gastam dinheiro, com a maneira como dialogam sobre dinheiro, vão mostrando este repertório para os seus filhos. Olá, meu nome é Fabiano Calil e hoje nós estamos estreando essa primeira etapa de atendimentos ao vivo aqui no canal do Instagram, todas as quartas-feiras, às 7h30 da manhã. E hoje eu vou homenagear um casal que me mandou uma pergunta recentemente. Eu vou tentar tratá-los aqui pelo nome para a gente manter a confidencialidade. É a pergunta então de F e S, que trazem uma questão de como fazer educação financeira para os filhos. Essa vai ser a nossa primeira temática do dia de hoje, né? Esse vai ser o nosso episódio 000, como eu chamei aqui, como a gente está iniciando esse projeto. Então a ideia é que a gente possa hoje trazer um caso com algumas perguntas. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre essas questões, mas usualmente pode ser que a gente tenha uma dinâmica diferente, que é a dinâmica de troca com as pessoas. Imagino que talvez a gente consiga fazer em média 2 atendimentos por manhã de quarta-feira. E a ideia é que depois ele fique gravado e disponibilizado aqui no IGTV do próprio Instagram e a gente vai subir ele depois para o YouTube para quem não teve a oportunidade de acompanhar aqui ao vivo. Espero que vocês, a audiência, gostem disso que a gente traz, que a gente consiga trazer algo que some a vocês e que faça sentido para que vocês possam acompanhar todas as quartas-feiras nessas temáticas. Então, dedicando, como eu falei, hoje o episódio 000 a um querido casal amigo FS. Eu vou parar de falar a sigla deles para não cair em tentação de trazer os nomes aqui para manter a confidencialidade. Então eles me escrevem assim no dia de ontem. Fabiano, eles estão grávidos nesse momento e eles falam que educação financeira é importante para eles. E eles gostariam então de que a gente já falasse sobre educação financeira para os filhos. E esse é o primeiro filho deles que vai chegar. E eu queria então compartilhar com vocês, se eles estivessem aqui comigo, como é que eu enxergo essa questão da educação financeira para filhos, para crianças, e talvez alguns colegas, e eu sei que algumas pessoas que estão aqui, que são colegas, pessoas que eles atuam com crianças, têm olhares diferentes. Esse é só um olhar, é só uma lente, é a forma como eu enxergo, e quero dizer já de antemão para quem vai me acompanhando aqui, que a forma que eu enxergo é uma forma apenas, não é para ser seguida necessariamente, e sim um olhar, né? Que vocês possam tomar esse olhar como algo que vocês possam somar a visão também de vocês para que formem a própria opinião e não seguirem necessariamente uma opinião. Eu queria separar a audiência de seguidores nesse sentido. Eu quero sim que a audiência possa somar, que isso seja bom para vocês, mas não um seguir cego sem pensar, sem refletir, sem criticar, questionar, que essa é a ideia do livre pensar que eu acredito. E isso que eu desejo para todos que estão aqui, né? Então, qual que é o olhar que eu tenho sobre a educação financeira para crianças? E aqui eu estou falando de uma criança que está por chegar nesse nosso mundo. Bom, como é que eu vejo uma criança? Primeiro, vamos falar de educação financeira, crianças. E quem me pergunta? Os pais. Quatro elementos aqui: educação financeira, crianças, pais. Pais adultos, crianças estão por chegar e crianças têm toda a sua vida por viver. E a gente tem um papel como adultos, talvez de preservar essas crianças do mundo real, do mundo adulto, desse mundo adulto hoje, como vocês conhecem aqui. E aqui vai ser um papel
desse adulto, desse pai, dessa mãe, desse entorno dessa criança, para que possam de fato cuidar dessa criança que chega e preservá-la daquilo que eu vou trazer para vocês, que uma criança pequena, de modo geral, estou estereotipando aqui, trazendo o chapéu da educação, de que ela aprende por observação, por imitação aos pais. E a primeira pergunta que eu sempre trago aos pais, quando me fazem demandas de escolas, de pais, para fazer trabalho com jovens, eu sempre começo o trabalho com os adultos, com os pais. Por quê? Como é que eu vou percebendo isso na prática, né? Que, então, são esses pais que, ao lidarem melhor com as suas finanças, ao lidarem melhor com a forma como fazem dinheiro, com a forma como gastam dinheiro, com a maneira como dialogam sobre dinheiro, vão mostrando este repertório para os seus filhos. Nos atendimentos, usualmente, que nós fazemos, nós perguntamos para as pessoas como é o seu lidar com o dinheiro, como é que foi o lidar dos seus pais com o dinheiro. Quem era seu pai, quem era sua mãe, e se for um casal, quem eram o pai e mãe dela também e dele, como é que eles lidavam com o dinheiro, o que era essa mulher, ela era uma mulher que atuava, era uma mulher que era chamada do lar, e como é que é visto por essas pessoas que estão na nossa frente, esses adultos que nós estamos atendendo, uma pessoa que foi do lar, se essa pessoa trabalhava ou se ela não trabalhava, não fazia nada, era só do lar. Como é que era enxergado esse papel feminino? E esse homem? É um homem que carrega essa mochila de ser o único provedor da casa, ele acredita nisso, ele acredita que talvez a mulher não deveria sair para trabalhar, ou a gente está falando de uma cena mais moderna, que talvez a mulher ganhe mais do que o homem, e a gente possa ter os dois saindo juntos para fazer, não importa qual a proporção. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque esse manejo, essa forma como um casal lida com o dinheiro, vai impactar a maneira como essa criança enxerga esse pai, essa mãe e a dinâmica como eles vão ter sobre dinheiro. Um segundo ponto importante de lidar com os adultos, quando a gente fala de educação financeira para crianças, e esse é o caso que a gente está atendendo hoje, para quem chegou aqui, é uma pergunta que então chegou ontem de um casal, como é que lida com a educação financeira com crianças, aqui no caso a gente está falando de crianças pequenas, também é como é que esse casal se sente nutrido, bem, feliz, satisfeito com o seu trabalho, com a sua realização no dia a dia, com esse relacionamento afetivo, com a dinâmica do dia a dia, para que possam ser capazes de ter uma voz uníssona junto com o filho. Podem ter diferenças entre eles, mas que um consiga apoiar o outro nas questões que a gente vai chamar aqui, estereotipadamente e ampliando, de dar um limite. Na hora de dar um limite para uma criança, a gente precisa, é difícil, principalmente se eu estou me sentindo em falta porque eu fiquei muito distante. Ou se eu estou aqui numa situação em que eu olho que, puxa, eu acho que eles precisam, porque é um casal que se separou e eu acho que o outro está em falta, então eu vou compensar essa questão da falta dessa criança, seja porque eu não tive o dia todo, ou porque ele só tem o pai, ou porque ele só tem a mãe, e a gente pode cair numa tentação dessas, de deixar de dar limite a uma criança. Eu chamo as crianças aqui nas brincadeiras e vocês estão me acompanhando como criaturas. E essas criaturas que a gente quer, de alguma maneira, como aconteceu com quem me assiste nesse momento, que tem autonomia em algum momento. Autonomia na vida. Autonomia na vida econômica, que é essa vida que a gente trata e vai tratar aqui às quartas-feiras, como é que é lidar nós, seres humanos, esse é o nosso olhar, o ser humano na frente dos números, que a gente possa então olhar esse ser humano lidando com a vida econômica, que é o dia a dia nosso, e as questões que surgem nesse lidar com a vida econômica. E aqui mais um caso de como é que eu lido com a vida econômica, com o meu consumo, com a minha maneira, e como é que eu expresso isso para um filho, para poder dizer, por exemplo, não, de alguma coisa que eu não concorde, ou que eu não possa, ou que eu não queira, com algo diferente do que eu queria dizer. Eu falava de autonomia dos adultos. Como é que a gente olha para a autonomia dessas crianças no mundo que nós temos mais incerteza? Que nós queremos mais garantias, diferente do que as gerações anteriores, de que talvez por terem passado mais necessidades do que nós, terem tido menos estudos do que nós, grande parte das vezes, a vida o que podia, o que era do dia, a vida presente já era ok, né? Poder morar bem, poder comer todos os dias já era algo muito grandioso, né? Poder ter um trabalho já era ótimo, e talvez a gente queira mais. Nós somos seres desejantes, todos nós, as gerações anteriores também, mas essa geração colocou o desejo em pauta e começou a exercer o seu desejo, essa geração que agora me assiste, que está aí 60 anos menos. E essa população, nós,
que estamos aqui, seres desejantes, a gente quer preservar de alguma maneira os nossos filhos da vida real que nós tivemos acesso mais cedo, começando a trabalhar aos 12, 14, 16, 18 anos de idade, e a gente preserva, prende, protege esses filhos do mundo real, que é o mundo do trabalho, por exemplo, de deixá-los serem jovens aprendizes, enfim, e como é que eles vão lidar com essa vida depois, né, com essas frustrações que o mundo real traz, se eu deixo de frustrá-los no meu dia a dia em casa e também não deixo eles irem para o mundo. Quem que eu estou criando? E quando eu falo tudo isso, é um diálogo, como vocês percebem, é uma conversa com os adultos. Não é uma conversa com crianças. Esse discurso todo que eu estou fazendo com as crianças não faz sentido. Olha, você precisa começar, você que tem 8 anos, precisa saber que você precisa começar a trabalhar aos 16, né? Ou você precisa começar a administrar o dinheiro dos seus pais. Ele ainda não sabe como é que é o fazer dinheiro. Posso ensinar uma criança a fazer dinheiro? Claro. Posso ensinar um jovem a empreender? Com certeza. Mas eu sempre digo que o trabalho com crianças começa com os adultos. E vai ter um efeito muito mais interessante com as crianças quando eu tenho jovens ou adultos, né, jovens adultos e adultos mais maduros, lidando melhor com a questão dos limites e conseguindo entender limite para eles próprios, limite entre esse casal, se for o caso, e limite para com esses filhos, para que eles possam entender qual é o significado dessa vida aqui. O que significa dinheiro para essa família? Pode ser uma frase que, poxa, os filhos odeiam trabalho, porque o trabalho significa a ausência dos pais. É muito usual, ainda mais nesse momento que a gente vive, que eles enxergam mais de perto esse estar e não estar, esse estar presente, mas estar ausente, porque está presente num home office, mas não está presente. Como é que eles enxergam essa figura, esses pais, né? No caso do casal que eu comentava aqui, que manda a pergunta, ele é médico. E médico tem essa questão de estar fora por muitas horas, nos plantões, etc. e tal. Então, talvez possa vivenciar uma sensação de ausência desse pai. E como é que esse pai, nas poucas horas que vai estar em casa, ainda mais querendo trabalhar para prover o melhor para essa família, junto, talvez não como único provedor, e nesse caso não são, como é que ele vai se sentir? Será que ele vai querer compensar sua ausência? Ou será que eles podem dizer, tá tudo bem, isso faz parte, você serve para trabalhar, você gosta desse trabalho, faz parte dessa dinâmica que a gente combinou aqui, e ok, quando você volta, talvez o outro poder apoiar, tá tudo bem, não precisa compensar, é um colo, é um carinho, é uma atenção naquele tempo que você tem de qualidade de verdade. A verdade para a criança é muito importante. E se a gente não trouxer essa questão para elas de uma maneira que está construída em mim, essa verdade, vai ser fake. E a criança saca isso rapidamente quando os pais estão enrolando e eles são grandes operadores de pai e mãe. Quando ele sabe que tem alguém mais carente do lado de cá, que tem alguém mais se sentindo em falta do lado de lá, eles sabem exatamente para quem pedir, deixa eu assistir uma televisão, me dá alguma coisa, que tal a gente fazer batata frita hoje? Então eles sabem muito bem onde operar e a gente assiste isso muito mais claro, porque não é na dinâmica mais próxima, com os avós. Quem são os avós para as crianças? Se não os grandes realizadores dos desejos, não todos, né? Tem muitos avós que fazem exatamente a função do pai e mãe, porque percebem, bom, essa criança está precisando de limites, e os avós acabam sendo essa figura do limite, e os pais acabam invertendo um pouco essa equação, e os pais mais ausentes acabam, com essa sensação mais ausente, acabam se sentindo na obrigação ali de prover e de também compensar. E aqui é o que eu queria trazer para esse primeiro casal, para essa questão que eu queria trazer, a gente já está aqui com mais ou menos 15 minutos, é como que a gente pode ter essa questão, essa figura, né, esse modelo de que nós adultos, cuidando de nós, cuidando dessa nossa dinâmica, a gente pode ajudar de alguma maneira que essas crianças, esses jovens enxerguem a vida numa outra perspectiva. Agora eu vou colocar as lentes negativas que talvez valham, para a gente finalizando esse caso, eu vou entrar numa outra pergunta. Como é que a gente pode olhar as lentes negativas que a gente também passa para essas crianças? Eu odeio meu trabalho. Eu chego em casa sempre falando mal do meu trabalho. Eu falo mal dos meus colegas, eu falo mal do meu chefe. O que essa criança vai entender sobre o trabalho? E aí, como é que foi o dia? Nossa, mais um dia. Ela está escutando tudo isso. Ela está percebendo o estresse que é para mim, talvez ir todo dia para esse trabalho, e daqui a pouco eu vou falar, e aí, está na hora de você ir para o trabalho? Ele vai dizer, comigo não, né? Então, falando de novo, as cenas negativas da pergunta que chega que a gente está respondendo para quem chegou agora. Um casal então pergunta como é que a gente trabalha a educação financeira para os filhos, e eu estou trazendo então esse ponto de como
que a gente pode ter as nossas facetas mais negativas de como essa criança pode enxergar o que é que a gente traz, né? Como que a gente coloca isso para uma criança de um jeito negativo. Por exemplo, a gente não tem dinheiro. Tudo bem, depois a gente põe no cartão. Isso pode ser uma conversa entre os adultos que não percebem que a criança está ali do lado, e crianças são radares acesos o tempo todo. Tudo eles percebem, né? Tem um colega chamado Leonardo, e ele conta uma cena que então estava um casal de amigos dele assistindo televisão e aparece a questão do imposto de renda, falando: você que ganhou mais de X dinheiros por ano, não esqueça que você tem até o dia 30 para fazer a sua declaração de imposto de renda. E ele vira para ela e fala assim: amor, precisamos fazer a nossa declaração. E a criança indignada: o quê? Vocês me falaram não ontem e vocês ganharam tudo isso e não me deram aquele presente? Então, cuidado, as crianças estão sempre atentas. Conversa de adultos, às vezes precisam de um fórum de adultos. Cuidado para a gente não trazer algumas informações que eles não são capazes. E aqui eu queria falar um segundo cuidado, que é cuidar da ansiedade dos adultos. Quantos adultos têm vontade de começar a falar sobre dinheiro, falar sobre a sucessão, falar sobre o que tem, falar sobre o seu negócio, falar sobre o patrimônio que possui, para uma criança pequena, para um pré-adolescente, para já ir trazendo ele para o jogo? A gente precisa entender qual a maturidade dessa criança. E, de novo, tem crianças com maturidades absolutamente diferentes, e jovens e adolescentes, que a gente pode ter uma outra cena. Mas, de um modo geral, a gente precisa pensar e entender que crianças são crianças, adolescentes são adolescentes, pré-adolescentes são pré-adolescentes, vivendo as suas questões, e estão longe, distantes, na média, do que esses adultos estão vivenciando, estão se preocupando, enfim. Então, sempre toma esse cuidado de falar: olha, introduza sim a questão das finanças, da família, para as crianças e para os jovens, mas eu sempre gosto de recomendar que comecem pelas responsabilidades, pelos deveres, que é o mais difícil que a gente tem hoje. Os direitos a gente sabe muito bem, quase dá a sensação que nascemos sabendo dos direitos, mas os deveres são nosso grande ensinamento de transmissão de legado de adultos para jovens e crianças, que é como é que eu sou responsável. Isso começa tirando o prato da mesa, a dizer obrigado, e esses detalhes todos da dinâmica do dia a dia, ajudar a fazer as compras, a dizer não, isso não pode, e que eles participem um pouco da dinâmica, não com os números necessariamente, não colocando a senha, passando o cartão, mas e sim falar que isso é um assunto do adulto, que esse cartão é meu, que essa casa é minha, gosto de marcar isso, mas para que a gente mostre para eles o que é o exemplo de como que a gente lida com a vida, de como que a gente recebe as pessoas, como é que a gente apoia, né? Como é que a gente ajuda aos outros nas questões também econômicas. Eles também enxergam isso. Será que a gente ajuda ou a gente fala mal? Será que a gente acolhe ou que a gente reclama? E é isso que eles vão marcando da forma como a gente vai então cuidando e lidando com esses jovens, o que eles vão percebendo da nossa dinâmica. E saibam que toda vez que um adulto diz não vá trabalhar, ou que um adulto diz espere um pouco, esse jovem fica com a sensação de que meus pais não confiam em mim. Olha que curioso, né? Às vezes a gente quer preservar um filho de um estágio, a gente quer preservar um filho talvez de uma dinâmica de ir para o mundo, porque a gente sabe que o mundo às vezes é duro, alguém não vai ser como eu, não vai ser como a mãe dele. Mas quando a gente faz isso, a gente gera uma insegurança nesse jovem, porque ele fala assim: bom, se nem os meus pais confiam em mim, pessoas das que eu mais, enfim, sabem de mim, melhor eu não ir. Eu acho que eu vou fracassar. Quando ao contrário, se a gente diz, vamos para o mundo, vá lá, tenta ir fazer sua primeira empreitada, sabendo nós adultos que tem grandes chances de talvez não dar certo, mas é lá que ele vai aprender, é no mundo real, que senão agora vai ser daqui a pouco, para que isso possa acontecer, e é isso que a gente deveria deixar com que acontecesse. Todos nós sabemos o quanto que o mundo do trabalho, o mundo real e o mundo das relações de verdade, essas que vão dizer não, não quero, não, não pode, assim você não vai fazer, das regras às vezes do mundo corporativo, de tocar o negócio, da vida real, é que traz ensinamentos que marcam a gente e que vão forjando o adulto que nós seremos, sabendo que no mundo as regras estão lá colocadas e as responsabilidades também têm que ser adquiridas, né? Então, para fechar isso, fazendo então um resumo aqui para FS que mandaram esse caso ontem, essa pergunta para mim, que possam cuidar de vocês primeiro, do diálogo de vocês, da forma como vocês fazem dinheiro, da maneira como vocês
conversam sobre dinheiro, sonham sobre dinheiro, que isso seja mais harmonioso e equilibrado entre vocês. Claro que vão ter sempre discussões, mas as discussões possam, dentro do possível, ser feitas dentro do ambiente adulto e deixando essa criança enxergar o lidar com a vida econômica. E a vida econômica é muito mais do que dinheiro, é o sair para trabalhar, é o fazer as escolhas das viagens, as escolhas do mercado do dia a dia, quem compra, quem administra, quem guarda, quem gerencia, é o desperdício, é saber, são as doações, como é que você doa roupas que você já não precisa, quais são as participações que você pode mostrar para essa criança, que ela possa aprender, esse é meu pai, essa é minha mãe, é assim que eles lidam, e isso não vai ser o único caminho dele, mas vai ser a primeira escola que ele vai enxergar de modelo, que ele pode seguir ou pode refutar, mas ele tem algum modelo, e pode ter pelo menos dois, do pai e da mãe, de como lidar com a vida econômica por aqui. Aqui eu queria introduzir esse primeiro caso. Bom, e aí eu queria trazer uma segunda lente de como é que a gente trabalha aqui a questão, e só para a gente introduzir, eu estou introduzindo a questão com a educação financeira para crianças e também estou introduzindo aqui a questão do lidar com o endividamento. Nesse nosso caminhar dos episódios, vocês vão perceber que a gente vai ter cada caso é um caso e a gente vai ter dinâmicas diferentes e modos diferentes de lidar com cada um. Isso depende sempre do que chega, de que pergunta chega, de que contexto essa família tem. E a gente tem muitos encaminhamentos diferentes. Mas eu vou colocar aqui, geralmente, quando chega alguém endividado, uma primeira diferença que eu queria colocar é que a gente cuida aqui do endividado e não da dívida. Então, a gente olha para a dívida, com certeza, mas a gente cuida da dívida por consequência de cuidar do endividado. Então, nossa escolha aqui, isso faço eu, faz a minha equipe, que também presta atendimentos, Adriana, Alexandre, Angélica, aqui na escola, onde nós formamos profissionais, os profissionais que saem daqui são sempre orientados nessa formação a lidarem exatamente dessa maneira que eu vou tratar e vou comentar aqui, que é entender quem é esse endividado e qual a causa dessa dívida, para que ela não volte a acontecer, se essa é uma vontade da pessoa, né? Mas lembra aqui também que a gente sempre respeita a vontade do outro, sabemos e reconhecemos nosso lugar de que a decisão é sempre daquele que nos procura, não é nossa. O nosso papel é simplesmente de servir como escuta, ajudar a ampliar o olhar para fortalecer a tomada de decisão daquela pessoa que está na nossa frente. E algumas pessoas têm a decisão por zerar as dívidas, outras a gente vai incentivar que tomem crédito, que eu vou falar um pouco disso ao longo do tempo, e para outras pessoas ainda que estão ok com a sua dívida, estão ok com o seu crédito, só querem ajustar um pouco talvez a dinâmica da família com isso, ter isso mais comunicado, mais compartilhado, e não necessariamente uma dor, nada que precisa ser necessariamente rompido. Por que eu digo isso? Porque esse estereótipo de que dívida tem que ser zero e todo mundo tem que ter investimento, eu particularmente não acredito que seja uma única verdade, é um caminho sim. As finanças aqui no Brasil nos mostram isso, que os juros são mais elevados, e são muito elevados para a maior parte dos créditos, que ter créditos tomados, principalmente os créditos de curto prazo, podem ser nocivos para as famílias, sim, né? Então, cheque especial, cartão de crédito, que esses têm juros muito elevados, se ficam por um tempo longo, pode ser nocivo, sim, então a gente tem que cuidar. Mas a gente sempre gosta de entender quem é que está na nossa frente, e por isso a gente gosta de entender, quando a gente recebe uma pessoa que está com uma situação de dívida, ela usualmente vem com a pergunta: estou endividado, quero sair das dívidas, não quero mais ficar nisso, está me fazendo mal. Essa é a pergunta usualmente que não chega de um endividado, né? Nem sempre chega de cara, às vezes ela começa com outras perguntas, porque não é fácil falar que estou endividado. Quando eu falo que estou endividado, agora eu vou separar um pouco as figuras, sempre que eu falar do masculino e do feminino, por favor, é uma questão só de nomear a questão desse jeito, dessa energia mais masculina que todos nós temos, masculino e feminino dentro de nós, mas quando tem pessoas com perfil mais masculino, é mais difícil, isso pode estar estereotipado num homem tipicamente, principalmente num homem com 50 anos mais, é muito difícil falar sobre endividamento, porque teoricamente para o homem ele deveria saber cuidar de dinheiro, essa é uma dinâmica social, uma expectativa social de que ele soubesse cuidar das finanças, e quando ele se sente endividado, quando ele está endividado, ele tem que recorrer a alguém, e a gente está com dois problemas. Primeiro, que ele acha que ele não devia estar endividado, que ele deveria ter sabido lidar com as finanças. E segundo, que ele tem dificuldade de pedir ajuda. Então a gente tem duas questões importantes. A gente majoritariamente atende e recebe mais mulheres, desde que essa escola nasceu aqui há 12 anos, desde que eu atendo há 20 anos.
A gente recebe mais mulheres, a chegada é feita pelas mulheres, não os atendimentos são exclusivamente para as mulheres, mas quem costuma buscar ajuda são as mulheres, é esse feminino que eu queria trazer. Então tem homens que têm esse feminino mais aflorado que conseguem pedir ajuda e também tem mulheres com esse masculino mais aflorado que não conseguem pedir ajuda. E é por isso que eu estou falando do masculino e do feminino, que isso vai fazer diferença nas nossas dinâmicas, vocês vão perceber, e que a gente pede e olha e orienta para que essas pessoas venham para os atendimentos e tragam, né, essas questões. E a gente sabe quanto, queria dizer então, que é difícil pedir ajuda. Então a gente começa com essa questão de ir com cuidado nesse sentido e entender como que isso se originou, né? Então, como é difícil pedir ajuda, vocês podem imaginar que grande parte dos homens 50 anos mais não pediram nem pedirão ajuda, vão sofrer com as suas dívidas sozinhos. Isso gera muitas vezes um silêncio dentro de casa, eles também não contam que estão endividados para dentro de casa. Isso gera uma bomba lá dentro, uma bomba relógio que vai implodir, né? Essa pessoa vai começando a passar muito mal de fato, isso vai trazendo sintomas na vida dela, inclusive no corpo físico, porque ela vai se endividando, não conta para a família que está endividada. Isso causa uma cena muito ruim, as mulheres também fazem isso, mas os homens fazem mais. Os homens fazem com o endividamento de um modo geral, né? E que isso vai gerando uma cena muito delicada, né? O que eu digo uma cena delicada? Que vai comprometendo o patrimônio da família, vai comprometendo o nome daquele que muitas vezes é o provedor. Eu estou falando no estereótipo do homem 50 a mais, que também é o provedor da família, e isso vai trazendo uma cena muito complicada, exatamente, Denise, esse equilíbrio entre o meu yin yang, como você chamou aqui, né? Entre o meu masculino e o meu feminino, e quando a gente tem uma dupla, quando eu somo essa dupla, eu tenho dois, né, para equilibrar aqui. É uma cena então, que traz uma complexidade maior, mas fundamental que a gente possa equilibrar esses dois, ou seja, pedir ajuda. E para pedir ajuda eu preciso reconhecer que eu estou no momento precisando de ajuda, eu preciso reconhecer que eu falhei na minha visão, eu preciso reconhecer que eu estou impotente naquilo lá que eu não sei resolver sozinho, que eu preciso de ajuda, e esse é um percurso que não é tão simples assim. Para esse estereótipo que eu estou colocando aqui, pedindo licença a todos vocês que me escutam, desse masculino, que não foi treinado para isso, que foi nomeado pela sociedade em algum momento, que ele deveria saber fazer dinheiro, cuidar do dinheiro, etc. e tal. Gosto de lembrar também que o homem até foi treinado socialmente para fazer dinheiro, mas ele não foi treinado para gerir dinheiro. Quem foi mais treinada para gerir dinheiro foram as mulheres. Então o homem saía para fazer, mas quem administrava e cuidava eram as mulheres, o que chamava-se então de economia doméstica. E isso acontece, né, a gente pode ver pelas telas dos filmes e pelos relatos e pelos livros, de que então trazia a mulher que guardava nos potes o dinheiro e cuidava e gerenciava esse dinheiro, essa dinâmica no dia a dia. Não era ela que fazia os negócios, também era exclusividade no tempo dos homens, mas que então esse gerir dinheiro era das mulheres. E curioso que as mulheres gerem bem a economia doméstica, mas se atrapalham muitas vezes, e é onde elas nomeiam dificuldades, que é para o investir. E aqui eu já estou fugindo da minha dinâmica, que é então como é que a gente cuida dos endividados, das pessoas que chegam aqui, primeiro reconhecendo que eu devo, né? Como é que eu estou falando desse caminho de chegada da pessoa, então as pessoas, quero dizer com isso e fazer o convite para as pessoas que estão com essa cena de endividamento, que a gente percebe que é uma das dores importantes que a gente recebe com mais frequência, não é a única que a gente atende, nem é o único caso que a gente vai acolher aqui, nesse nosso espaço às quartas-feiras, mas que é uma das questões que a gente convida para que venham, que a gente sabe que é uma dor importante, a gente sabe que tem um tabu de chegar, e que quem tiver coragem para nós é agir com o coração, de trazer aqui esses casos para nós vão ser muito bem-vindos. E que como é que a gente cuida disso? A gente olha, né? Então, primeiro, quem é essa pessoa? Ela quer focar na dívida, ela quer focar nele endividado, e a gente gosta de ampliar. Quem é essa pessoa? Por que ela escolheu a carreira que ela escolhe? A gente não está fugindo da questão, a gente está só querendo ampliar a questão. Eu quero saber então se ela faz o trabalho que ela gosta, se ela exerce, coloca os talentos dela, que ela tem, para o mundo, de uma maneira que faça e satisfaça ela também. Eu quero saber, de alguma maneira, dessa pessoa, quem foram os pais dela, como é que eles lidavam com o dinheiro. Eram pessoas que sempre foram endividadas e ele está seguindo esse mesmo, por honrar aos pais, está seguindo esse mesmo modelo? Ou ao contrário, para essa pessoa, na família dela, todo mundo poupava, e poupar significava não poder fazer nada, e essa pessoa, exatamente para conseguir fazer, ela toma crédito porque ela quer exercer e fazer alguma coisa de gozar a vida nesse momento. Então, a gente tem muitas cenas que, entendendo isso, e quando a gente faz perguntas, não é para matar a curiosidade do Fabiano, e sim
para que ela enxergue quem é ela, para que ela assista a esse interesse e comece a enxergá-la num outro prisma de quem foram seus pais e comece a dizer, ah, meus pais eram assim, eu estava assim. E a gente gosta também de trazer como é que foi essa pessoa, criança, lidando e ouvindo sobre dinheiro em casa, que é exatamente o que eu falava no caso anterior. O que eu ouvi sobre dinheiro em casa, o que eu aprendi sobre isso no meu percurso, na minha jornada, na minha biografia. Na minha história de vida, desde que eu cheguei aqui nesse planeta, o que eu percebi sobre o mundo do dinheiro? Passamos restrições, sempre foi tranquilo, uma época foi bom, outra foi difícil, foi bom até chegarem meus irmãos, eu sou o último. Como é que essa dinâmica foi se dando? Eu fui alguém que precisou cuidar dos irmãos ou fui alguém cuidado? Eu fui alguém que precisou trabalhar já desde muito cedo ou não? Essas cenas todas vão nos mostrando e mostrando para quem está na nossa frente quem é ela, como é que ela foi forjada nisso, e a gente faz também e olha para a escolha da profissão que ela teve. Quando a gente vai fazendo o percurso adulto, chegando no mundo adulto, tem uma pergunta muito importante, que é uma das primeiras linhas ali de um fluxo de caixa, de um orçamento doméstico, que é como é que entra dinheiro para essa pessoa. Ela pode ser alguém que trabalha, pode ser alguém pensionista, pode ser alguém que sempre viveu junto com alguém e que escolheram juntos, né, cuidar da casa e hoje ela recebe uma pensão. Ela pode ser uma pensão porque ela já parou de trabalhar ou ficou inválida. Ela pode ser alguém que é uma pessoa herdeira, que vive de renda. Ou, enfim, não importa qual a cena, a gente precisa entender como é que entra dinheiro na vida dessa pessoa. E como entra dinheiro é diferente dos talentos. E aqui eu queria separar uma questão que eu brincava ontem com a Vanessa. Ela faz um jogo da felicidade produtiva. Eu brincava com ela exatamente de como a gente pode olhar para a felicidade e juntando a questão do trabalho, que são coisas diferentes. Então, tem pessoas herdeiras ou pessoas que são pensionistas e que muitas vezes deixam de colocar o seu talento para o mundo porque não precisam mais trabalhar para ganhar dinheiro. E a gente pergunta, e é a pergunta que eu gosto de devolver. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Como convencer alguém a se abrir e falar sobre a questão de endividamento? Eu vou guardar essa para já. Então, como é que eu trago essa pessoa da cena dela fazer dinheiro, ou como ela gera e entra dinheiro na vida dela, e dessa possibilidade dela colocar os talentos dela para o mundo? Por que eu trago essa cena diferenciando? Colocar os meus talentos para o mundo é eu existir no mundo adulto. A grande parte da forma de como eu existo no mundo adulto é colocando os meus talentos a serviço da sociedade. E isso pode ser eu sendo do lar e cuidando da louça dos filhos, da roupa e, enfim, dessa dinâmica toda que acontece aqui. Pode ser eu saindo para caçar num trabalho CLT ou como funcionário público, pode ser eu empreendendo, pode ser eu fazendo um trabalho voluntário, não importa. Pode ser eu cuidando dos meus pais, pode ser eu cuidando dos meus avós, pode ser eu cuidando de alguém. Essa é a forma como eu me coloco para o mundo. E eu quero sempre separar o fazer dinheiro, como entra dinheiro, de como eu coloco meus talentos no mundo, que isso é uma grande chave para tirar um endividado dessa cena. Vocês já sabem, quem já me acompanha há algum tempo, que eu sou muito contrário a começar pelo corte de gastos, porque dói. É uma situação que a pessoa já está endividada, fala assim, agora vamos cortar. Então a primeira expectativa que uma pessoa tem, e aí é uma das suas questões, Ricardo, como é que essa pessoa, por que ela não procura, e como é que a gente desperta essa pessoa a se abrir e falar do endividamento? O primeiro ponto que ela começa a ter, e aqui já fica uma primeira dica, né? É que então quando a gente vai falar sobre dívidas, que um planejador financeiro como o Fabiano vai mandar ela cortar as despesas. Então como ela já sabe que vai mandar cortar e vai falar você errou, então ela já acha que eu vou julgá-la, e ela acha que eu vou mandar ela cortar aquilo que ela já nem sabe mais o que cortar. E aí, como é que a gente pode começar a convencer? Ricardo, eu gosto de dizer, contando causos. Sabia que no último caso de endividamento, é isso que eu quero trazer, como é que a gente lida aqui com os endividados, a gente primeiro fortalece os talentos, a gente empodera essa pessoa porque ela pode fazer, e como é que ela faz, porque ela escolheu essa carreira, a gente gosta de pensar em múltiplas receitas. Como é que ela pode fazer mais dinheiro? Por quê? Porque o fazer dinheiro me empodera. O fazer dinheiro me nutre, me dá vontade, eu coloco meus talentos, sou eu atuando no mundo. E isso gera outra energia para o endividado, que é a energia do fazer. E não a energia do sair das dívidas assim o quanto antes eu puder. Então, se eu puder incentivar alguém a fazer dinheiro, a cuidar das suas finanças, no sentido de
colocar mais linhas de entrada de dinheiro, esse é o primeiro ponto. O segundo é entender quem é a rede de apoio que ele tem ao redor. A família conhece essa situação, a família sabe como é que está esse momento dele e a gente ajuda que essa comunicação aconteça o quanto antes, claro, cuidando disso dentro dele primeiro, para que ele aceite isso dentro dele, Ricardo, e de que fala, bom, reconhecer que eu estou endividado é um ponto, mas sabe que a gente gosta de cuidar, não cortando despesas e nem julgando, porque não é meu papel julgar. Hoje eu posso não estar endividado, mas eu não sei como é que vai ser meu amanhã, nenhum de nós sabe. Então, se eu tiver empatia com esse outro de que hoje está endividado, que amanhã posso ser eu já estou mais próximo dele, mostrando para ele que eu não vou julgá-lo. E o segundo ponto é que a gente não começa cortando, a gente começa fazendo. E o outro ponto é que a gente começa ajudando a comunicar isso para o grupo, que apesar da nossa fantasia de que ao contar para alguém vão também me julgar, o que a gente tem pela nossa experiência, o que a gente assiste, nos casos que a gente atende, é que ao compartilhar com a família, pode até passar por alguns minutos de, poxa, mas por que você não falou? Mas não é não julgar. Por que você não falou? E a frase seguinte é, nós estamos aqui, estamos juntos. O que vamos fazer? E aí é onde a gente pode entrar com ajudar o que fazer, e o que fazer não é temos que cortar tudo. O que fazer é como podemos fazer dinheiro nessa família, nessa casa, para a gente virar essa cena. Quando a gente fala da rede afetiva, da rede familiar, do grupo de apoio, dessa rede que a gente chama de uma rede fraterna, é ajudar que a gente encontre então nossa rede de apoio, quem está conosco, quem são os adultos da relação que a gente pode contar o que está acontecendo. Claro que eu não preciso contar para todo mundo da minha família que eu estou endividado, mas que eu possa contar de repente com a minha sócia afetiva, possa contar de repente com um pai, um sogro, uma mãe, alguém, um tio, alguém que possa ter mais maturidade, experiência para que eu compartilhe esse momento e que me ajude a pensar nesse assunto, né? E com isso, dizendo que não somos só nós planejadores, as pessoas que podem ajudar, muitas vezes quem ajuda mais o endividado é uma figura de mais experiência da família que já passou por essas cenas e pode ajudar a dar esse caminho. E aqui eu não estou pedindo dinheiro para um familiar. Pode até ser que isso aconteça, mas não é a nossa dinâmica, e sim que ajude alguém de fora que me ajude a enxergar a cena que eu estou. Me ajude a pensar em modos de, por exemplo, eu fazer dinheiro. Então, quais são os meus talentos? Às vezes eu não reconheço os meus talentos em mim, mas talvez uma outra pessoa, alguém de fora, você fala, Jim, o que você enxerga em mim? Ele fala, poxa, Fabiano, acho que você é bom nisso. Eu falo, cara, e como é que eu posso... Você acha que eu poderia colocar isso para o mundo de algum jeito? Às vezes é um amigo que vai me ajudar a enxergar quem eu sou e como eu posso colocar aquilo que eu tenho para fora. Às vezes eu mesmo não enxergo, não reconheço, não aceito isso em mim. Mas imagina que alguém vai, enfim, me ouvir falando, ou será que esse cuidar que eu tenho vai servir para alguém? Será que eu poderia cuidar de crianças, passear com cachorros, cuidar de idosos, fazer um bolo, vender? Não sei. Poderia ser Uber? E posso tantas alternativas e possibilidades para gerar uma renda extra por um tempo. De certo modo, e a família pode fazer isso, às vezes eu não tenho, porque eu já trabalho 14 horas por dia, mas talvez alguém da família poderia fazer algo e ajudar. E quando a gente coloca o grupo familiar sabendo da situação e fazendo dinheiro, olha que curioso, aquilo que a gente chamaria de um cortar, de um ajustar, que poderia ser simplesmente o não pedir alguma coisa que vai me constranger de dizer, poxa, eu não estou em condições de fazer algo, mas estão me pedindo de dizer, poxa, estou precisando de um tênis. E eu não estou em condições nenhuma de falar, não dá para comprar um tênis, mas eu também não falei para eles que eu estou numa situação como eu estou, e eles não entendem o meu não. Agora, se todo mundo está na mesma cena, eu não estou dizendo que vai cortar despesas, tá? Mas de repente vão deixar de pedir o tênis nesse momento, porque, puxa, é mesmo, o meu pai está numa situação que agora não dá. Então, a maneira como a gente cuida do endividado, né, é primeiro reconhecer quem ele é, as potencialidades e talentos que ele tem, ajudá-lo a comunicar isso dentro da família e encontrando com isso novas formas de fazer dinheiro para sair desse endividamento. Claro que a gente faz as coisas também básicas de um endividado, que é, então, olhar que dívidas são essas, reconhecer essas dívidas, olhar as dívidas que têm mais risco de tomar um bem, por exemplo, as que custam mais, e como é que a gente vai, sim, se elas são danosas, se elas não trazem conforto para essa pessoa, como é que a gente pode ir reduzindo esse endividamento, mas existe vida enquanto eu faço isso, e eu não posso esperar 8 anos para sair do meu endividamento para começar a sonhar de novo, eu não posso esperar 8 anos para começar a viver minha vida de novo, eu preciso voltar a viver a minha vida, isso vale para todos os endividados, a partir de já.
Isso é muito importante para o endividado, que assim, a vida é hoje. Continue vivendo hoje, vocês precisam ter dignidade hoje, por isso que compartilhar com a família e que eles possam, nesse cuidado entre eles, casal, família, ou essa pessoa sozinha, né, que ela possa ter uma rede de apoio, voltar a viver a vida hoje. Voltar a viver a vida hoje não é vamos fazer tudo que a gente quer, mas e sim cuidar disso, mas cuidar fazendo, e nesse cuidar fazendo, viver a vida até que isso saia no tempo, né? Acho que a Kellen faz uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Nesse caso é indicado conversar, compartilhar com os filhos, mesmo menores? Não. Eu acho que isso tem que ficar na cena dos adultos, mas olha que interessante. Eu, vou colocar esse estereótipo aqui, eu, homem, estou com essa questão de endividamento, já foi difícil falar com a sócia afetiva, mas ela sabe. E às vezes ela, olha que interessante, isso acontece muito na dinâmica das famílias, dos casais, ela, ao saber, ela me preserva muitas vezes, dizendo ela vai ser o não para o filho. Ela vai ser o não para a filha quando pede, mãe, eu quero tal coisa. Eu falo assim, minha filha, nesse momento não. E a gente está com outros objetivos, ela não precisa me expor. Esse é que é a mágica da conversa entre adultos. As crianças nem sempre têm maturidade. E as crianças podem expor um adulto de uma maneira ingênua até. Então eu sempre gosto de preservar as crianças, porque também nessa cena, ao preservar as crianças, eu estou preservando os adultos. Então, Kelly, nesse caso, acho que as conversas têm que ser entre os adultos. E pensando nessa questão deles entenderem ou não, eu acho que as crianças não precisam entender essa cena ainda, né? É claro que eu posso envolver as crianças, olha, a gente está querendo agora por um objetivo específico, ou quando pedem, por exemplo, que eu estava dando o exemplo de um tênis. E aí, o que vocês pensaram em fazer? E posso ajudando? Lembra aquela questão do educar aqui de alguma maneira? E aqui eu vou trazer uma outra cena diferente daquela que eu falei no começo. Bom, você está com vontade de comprar alguma coisa, e como é que você pensa em fazer isso? E aí talvez ajudar esse jovem, essa criança, né? Guardadas as proporções da fase da vida dela e do contexto familiar dela, a como que ela pode gerar dinheiro para isso. E ela sabendo que ela pode, lavando o carro das pessoas da rua, que ela pode vendendo um bolo que a mãe mesmo pode fazer, ou fazendo alguma coisa nesse sentido, ela possa conseguir gerar dinheiro, se ela trabalhar com capricho, se ela vender com cuidado, etc. Tal, gerar um dinheiro para fazer uma conquista de alguma coisa que ela queira. Lembrando que quem diz se pode ou não pode, se concorda ou não concorda, são os pais, ok? E quanto endividado não quer mudar seus hábitos, pois esperam por uma herança que pode vir. Esse é um ponto bem interessante. Obrigado pela pergunta. Então, esse é um ponto. O herdeiro é uma cena à parte. Acho que vale, vou dizer assim, então, um episódio que a gente possa falar sobre isso, né? A gente está trazendo aqui nesse caso um estereótipo, né, do endividado que é o endividado herdeiro, que tem essa expectativa da herança, e essa é uma frustração muito dura, que é nosso papel. Então meu papel sempre aqui, vocês vão perceber, é sempre trazer a verdade, por mais que ela possa ser dolorida, né? Então, o que eu quero trazer aqui com isso é que, ao falar para o herdeiro, obrigado pela pergunta, Ana, já vou para a sua questão aqui. Então, quando eu tenho uma questão do herdeiro, só para a gente colocar um breve ponto, e já agradeço as perguntas que vocês estão postando aqui, eu tenho que ajudá-lo a pensar o seguinte: vamos resolver essa vida hoje? Lembra essa expectativa também da herança não é muito diferente da expectativa que eu disse de esperar 8 anos para a vida acontecer. É uma ajuda para essas pessoas, né, que estão nessa expectativa de uma chegada de herança, que talvez possa não vir ou possa vir no futuro, não é desestimulá-la da herança, e sim reconhecer quem é ela hoje. O que ela pode fazer com a vida dela hoje? E talvez uma das cenas é mostrando o que ela está deixando de viver hoje nessa expectativa, né? Porque a gente sabe que o endividamento aqui, principalmente no nosso país, ela é uma dívida que ela compromete uma família em menos de 2 anos, ela fica absolutamente comprometida e sem condições de mobilidade. Então, se a gente ajudar essa pessoa a vigiar esse endividamento, viver melhor a vida dela hoje, e aí talvez aqui ajudá-la a pensar em projetos, em sonhos para quando essa herança vier, e não que ela só lide com as dívidas lá na frente, ou que ela espere isso acontecer. Mas aqui eu queria trazer que tem um outro pano de fundo, agora eu vou colocar o chapéu psi, né, aqui, de que muitas vezes esse endividamento é exatamente, lembra a coisa que a gente trouxe aqui, que a Denise colocou do equilíbrio, né? Às vezes quando eu acho que vai chegar uma herança, que eu não sei se também, isso é inconsciente, né? Que eu mereça, eu me endivido, né? E esse endividamento é exatamente na busca de um equilíbrio. E às vezes uma das formas da gente trabalhar
Não é para todos os casos, claro, mas é de ajudar a pensar que herança que é essa? Qual é a sua parcela nisso? Porque às vezes tem uma culpa muito grande do herdeiro de falar, poxa, por que eu estou recebendo essa herança? Será que lembra aquela cena da criança que sem querer pensa e imagina? É muito comum, um sonho infantil usual de sonhar com a morte dos pais. Às vezes eu esperava também o falecimento de uma tia, de um pai, de um tio, de uma mãe, de um avô, para receber uma herança. Isso gera uma culpa não consciente, muitas vezes, e às vezes cuidar, né, da legitimidade dessa herança, olha que curioso, já ajuda a eu cuidar de alguma maneira de legitimar que ela não precisa se endividar para fazer um equilíbrio, né? Uma cena muito usual que mostra isso numa cena mais típica são as mulheres que começam a fazer mais dinheiro, jovens mulheres que começam a ir para o mundo do trabalho, que muitas vezes suas mães não foram, que estudaram mais do que seus pais e que começam a fazer dinheiro. Uma maneira delas se protegerem dessa diferença dos pais para não se sentirem ofensivas aos pais, muitas vezes elas têm salários maiores que toda a família dela, pai, mãe, irmão juntos, né? E ela, uma das maneiras que ela encontra é se endividar, né? E é uma maneira não consciente, uma maneira inconsciente. Então, só quero trazer com isso que, no caso da herança, podem ter outras cenas, e tomara que a gente consiga trazer em outros casos aqui para que a gente possa observar isso em conjunto e ajudar outras pessoas, né? Que nem sempre é só a pessoa fica esperando a herança chegar, muitas vezes ela não percebe, né, que ela está se endividando para tentar cuidar da sua própria culpa aqui, né? Mas eu queria colocar aqui uma pergunta que trouxe a Ana. Então, como ensinar os filhos a cuidarem dos seus gastos com a sua mesada, né? Eu acho que esse é um ponto aqui importante. Então, eu acho que, Ana, aqui uma das questões, né? Eu acho que tem um outro tema da mesada que eu não vou entrar agora, vou deixar em outro momento para a educação dos filhos, né? Dou, não dou, quanto dou? Acho que essa é uma outra pergunta que não é a que está aqui. Então, considerando que uma família que já encontrou uma dinâmica de que dê mesada aos filhos, a pergunta que eu sempre faço para os adultos é qual que é a função da mesada, né? O que você estima com a mesada? O que você quer com a mesada, né? Ah, eu quero que ele lide com dinheiro, eu quero que ele assuma algumas despesas dele, eu não quero que ele fique dependente o tempo todo. Só que agora a gente tem um cuidado importante, que essa mesada ela ficou um pouco biônica, no sentido de que é o adicional do meu cartão, né? E eu vou estereotipar aqui, só para a gente colocar, e é o adicional do meu cartão Black, né? Então, um jovem, muito jovem ainda, que não teria condições de ter uma sigla daquele cartão Platinum, Gold, Black, o nome que a gente queira dar, né? E ele acaba carregando, né, um cartão biônico, quer dizer, nesse sentido que é um cartão que vai passar em quase todos os lugares, porque ele está usando o meu trabalho, o meu crédito, tudo que eu construí ao longo da minha vida, né? E ele vai como meu adicional e muitas vezes os pais deixam de colocar alguns limites ali, né? Não é a cena que a Ana está me descrevendo, mas eu estou só ampliando aqui para que sirva para mais pessoas. Então, qual a função? Então, volto à pergunta, qual é a função dessa mesada, né? Estimando, então, o que ela quer o que esses pais, essa mãe, esse pai querem com essa mesada. Então, é criar autonomia dos filhos, é deixar que eles tenham uma gestão de uma parte disso, é que eles possam administrar. E aqui eu queria separar a expectativa dos pais do que é desejo, expectativa desses filhos, né? Então, às vezes o pai quer que o jovem poupe, e o jovem quer viver a vida hoje, que é típico de um jovem, né? Vou colocar uma frase muito usual, eu queria que os filhos começassem a cuidar da aposentadoria. Puxa, mas eles mal entenderam o que é a vida ainda, né? Eles estão tentando entender, ainda não sabem nem como fazer dinheiro, quanto mais estão começando a ir para a vida, que a gente já quer teoricamente falar, olha, quando você parar a vida, mas eu nem comecei a vida ainda, né? Nesse motor econômico, de alguma maneira, para falar, quando parar esse motor econômico, você precisa ter uma reserva. Talvez seja muito distante para um jovem. Você precisa começar a investir, e aqui eu coloco um segundo cuidado. Jovens, principalmente jovens já perto da fase adulta, eles têm esse estigma, que então, lembra que eles ouviram sobre os pais, de que trabalho não é muito bacana, então eles também têm esse estigma de que, poxa, eu não sei se eu quero trabalhar, né? Então prefiro investir, ganhar muito dinheiro com investimentos e com isso eu nunca mais vou precisar trabalhar, e eu também tomo cuidado com esses pais para não incentivarem isso que em algum momento a gente vai falar dessa independência financeira, que é uma ilusão também, né? Cuidando só disso, ela pode ser uma ilusão, ela não é, mas ela pode ser uma ilusão, de que a gente não jogue esse jovem para que ele guarde dinheiro numa expectativa que eu tenho, que ele se aposente, ou que ele seja financeiramente independente, ou que ele já tenha uma reserva que eu não tive. Então, cuidado, por isso que o cuidado com os pais é que os pais cuidem
das expectativas deles com eles próprios e das suas próprias dores econômicas ao longo da vida, para não transpor essa expectativa para os filhos. Mas agora eu vou colocar, então, tentando encaminhar a questão da Ana, de como é que eu posso cuidar desses filhos para ajudá-los a administrar a mesada, né? Eu tenho que ter um norte claro, por exemplo, algo que é muito usual para os pais e que eu insisto que isso se mantenha por um tempo, eu quero que você me preste contas. Lembra das obrigações e dos deveres? Eu vou te dar um recurso, você vai ter X dinheiros por mês e eu quero que você me preste contas. Poxa, mas você quer saber onde é que eu gasto? Sim, o dinheiro é meu. Quando você fizer o seu dinheiro, a gente pode pensar diferente. Mas enquanto você, ou é menor de idade, ou você está usando o meu dinheiro, eu quero que você me preste contas. Porque se ele estivesse numa empresa e fosse a verba de uma empresa, ele não teria que prestar contas? Se ele estivesse com o dinheiro de uma outra pessoa, sócio ou sócio afetivo, ele não deveria prestar contas? Então, será que não é também importante que ele preste contas nesse sentido? Então, eu entendo que prestar contas significa... Lembra que para prestar contas eu preciso saber onde que eu gastei. Quanto que entrou, se sobrou, se faltou. Então, prestar contas, mais do que me satisfazer de que ele me deve obrigações, porque o dinheiro é meu filho, né? Estou colocando essa pergunta agora, é para que ele se organize para prestar contas para alguém. E eu estou só sendo esse alguém no momento, que amanhã pode ser um chefe, pode ser um CNPJ, uma empresa, um sócio afetivo, uma sócia afetiva. Eu estou só servindo desse papel para que ele se organize, e ele, ao se organizar para prestar contas para mim, fala assim, puxa, pai, eu gastei mais dinheiro do que eu deveria. Mãe, sobrou dinheiro, posso gastar? E eles estão aprendendo esse manejo. E o nosso papel é ir criando autonomia para eles, Ana. Então, como é que eu posso ajudar um filho a lidar, né, com a mesada? Ajudá-lo a... Por que você escolheu isso? Sem julgar. É isso que é a delicadeza de um pai e de uma mãe, né? E às vezes eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, tá? Eu vou te dar mesada e, por exemplo, preste contas para o seu padrinho, se eu tenho essa liberdade de lidar com isso. Por que estou introduzindo outras pessoas, Ana? E a todos que nos assistem aqui. Porque às vezes ele tem mais liberdade de conversar com isso com o padrinho do que comigo. E qual que é o mandato que eu posso dar para um padrinho? Padrinho, puxa, esse mês eu gastei dinheiro e o padrinho pode ter essa função de dizer, mas por que você gastou assim? Como é que foi sobrar? Como é que foi gastar mais? E como é que você vai explicar isso? Né? E o que você sentiu nessa cena? Então, tudo isso, né, que a gente está colocando aqui para um jovem, ajudá-lo a poder prestar contas para alguém e falar sobre como é que foi, vamos lembrar, transportando para nós adultos. E aí, Fabiana, como é que foi gastar mais do que você ganhou esse mês? Putz, e o que você vai fazer com isso? Putz, não sei. Então, você vai ter menos dinheiro no mês que vem, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Quem que está pagando essa conta nesse momento? É a sua mãe? E ela vai pagar sempre a sua conta nesse momento, né? E se sobrar dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro? E aí eu posso lembrar também de quais são os seus projetos. E às vezes a gente também tem que tirar o jovem, ajudá-lo, né, a sair do hoje e também começar a pensar no amanhã, mas não amanhã lá quando ele se aposentar. E aí, meu querido jovem, né? Filho, filha, o que você quer? O que você tem vontade? E aí ela começar a perceber que ela pode também gerenciar os recursos dela para conquistar aquilo que ela quer. E gerenciar recursos olha o que eu queria introduzir agora também, Ana, uma cena que eu gosto de colocar para os pais que ajuda os filhos a lidarem com as mesadas, né? Eu vou te dar mesada até tal idade, sua mesada vai, por exemplo, reduzindo. E para ela ir reduzindo, que eu brinco com a frase, que dia que seu filho sairá do seu fluxo de caixa, né? Ou seja, quando ele não será mais seu dependente, é quando eu começo a introduzir para ele, olha, conte com meus recursos por enquanto. Então, quando ele sabe que é um recurso finito, isso vale para todos nós, quando eu sei que a data da entrega do trabalho é nessa sexta-feira, eu vou correr para fazer o trabalho até sexta-feira. Se eu acho que minha mãe vai me dar dinheiro para todo sempre, eu vou ser mais leniente com as minhas finanças, né? Então, se eu começo a ter, querido filho, eu queria te ajudar a lidar com isso. Você vai conversar comigo, prestar contas para mim, a gente vai trocar ideias sobre os seus objetivos, como é que foi esse dia ou não, né? Esse mês ou essa semana, lidando com o seu dinheiro. Eu vou te ajudando para isso, porque daqui a pouco você não vai mais contar com o meu dinheiro, vai fazer com o seu próprio dinheiro. Como é que você faria se fosse o seu dinheiro? Seria diferente? E essa conversa, que de novo, se ele vai lidando com o dinheiro, eu vou trazendo, depende da idade, claro, trazendo ele para o jogo do mundo adulto de como é que vai ser lidar com o seu dinheiro, com o que você vai trabalhar, que escolhas profissionais você vai fazer. E olha como é que eu vou abrindo essas janelas, Ana, vão ajudando ele a pensar quem vai ser ele no mundo. Ah, eu quero ser gaitista. Ótimo.
Mas você não pode, talvez, ir no restaurante que eu vou, nem andar no tipo de carro que eu ando, nem morar no bairro que eu moro e nem comprar roupa onde eu compro. Tudo bem isso para você? Eu não estou dizendo que gaitista não ganha dinheiro, estou dando um exemplo qualquer, tá? Músico no Brasil, tipicamente, né? Então, talvez não tenha o mesmo estilo de vida que eu vou ter, e tudo bem, eu vou respeitar a sua escolha profissional, seja ela qual for. Mas saiba, isso é importante para eu começar a colocar para ele, que isso tem a ver com os limites de ajudá-los a lidar com as finanças deles, nesse caso, nesse momento chamado de mesada, né? Como é que você vai escolhendo a sua vida no tempo e que consequências que isso vai ter para você? Isso você vai dar conta, bancar as escolhas que esse jovem vai fazendo ao longo da vida, e eu não estou forçando ele a escolher ser médico ou ser advogado ou gaitista, né? Mas que ele possa começar a pensar que as escolhas têm consequências. Assim como as escolhas de consumo nesse mês tiveram consequências, as escolhas da profissão, as escolhas dos meus objetivos, de guardar ou gastar, vão também ajudando nessas escolhas, Ana. E eu acho que o diálogo é a melhor maneira, e a busca para os pais é um diálogo sem julgamento. E se eu não me sentir capaz de terceirizar isso para alguém, eu dei o exemplo aqui do padrinho, e pode ser de algum outro adulto que ele confie, você também, para que essa conversa possa acontecer aqui, né? Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 7h30 da manhã, aqui ao vivo. E depois ele vai estar gravado, logo depois vai estar gravado aqui no IGTV e mais tarde a gente vai colocar também no YouTube. E se fez sentido para você e vocês puderem compartilhar, para ir trazendo mais pessoas para a audiência. E claro, se tiverem pessoas que vocês entendem que possam ser atendidas aqui ao vivo, vão ser muito bem-vindas. Pode se inscrever no nosso site, no site não, pelo nosso e-mail, ou pode também só chegar aqui ao vivo e pedir para participar. Vão ser todos muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui numa manhã de inverno, como disse a Adriana já, corajosos, às 7h30 da manhã para nos prestigiar. Muita gratidão por todos vocês, que tenha contribuído e que possa ir contribuindo para outras pessoas. Até a nossa próxima quarta-feira. Até lá.